O que nós vamos fazer em 2019? O que vai nos guiar? Quais são as expectativas? Qual é a ênfase que Deus tem nos dado como igreja? O que Deus tem falado para nós? Então, hoje, pelas próximas, pelo menos 2 ou 3 semanas, nós vamos estar juntos falando sobre esse tema. Uma visão para o futuro. Vamos orar. Pai, te damos graças pela Tua palavra, pela Tua presença nesse lugar, porque o Senhor é o dono e o guia da igreja. E nós queremos ouvir o Senhor. Teu Espírito nos dando direção, Pai, para que a gente possa alcançar o propósito para o qual nós existimos. E o Teu nome seja glorificado nesse novo ano, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Primeira parte dessa mensagem terá como subtema: viveremos para cumprir o propósito de Deus em nossa geração. Diga comigo: viveremos para cumprir o propósito de Deus em nossa geração. Vamos dizer todo mundo junto agora? Viveremos para cumprir o propósito de Deus em nossa geração. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, vamos ler o versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36, que diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Vamos ler juntos esse texto, todos de uma vez? Quando nós pensamos numa visão para o futuro, nós pensamos em algo que vale a pena a gente seguir. Quando pensamos em algo que vale a pena, nós pensamos naquilo que tem valor. Não vamos seguir ou gastar tempo com aquilo que não tem valor. E quando pensamos naquilo que tem valor, nós descobrimos que o que tem valor não são as coisas, não são os bens, não são as coisas materiais. O que tem valor são as pessoas. Por isso que as pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, uma vez que a vida é rápida, a vida passa rapidamente e a eternidade é uma realidade. Nós temos que enfrentar essas duas coisas: a vida é rápida e a eternidade é real. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Todos nós, irmãos, estamos construindo um legado. Todos nós estamos construindo alguma coisa que vamos deixar para as outras pessoas. Legados podem ser positivos ou podem ser negativos. A questão não é se você está ou não deixando um legado. A pergunta é: que tipo de legado você está deixando para as próximas gerações? Viver com propósito é viver construindo um legado, um bom legado. Um legado positivo. E o que é legado? Legado é aquilo que investimos e construímos com nossas vidas, que vai ficar para a próxima geração. É o impacto que eu e você produzimos, que vão permanecer quando a gente for daqui para a eternidade. Um legado é algo que você constrói, e Jesus foi alguém que construiu um legado. Quando ele disse em João 17,4,
Ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Pergunta, irmãos, que nós fazemos para nós mesmos é: qual é a obra que Jesus confiou a você? A todos nós foi dado uma obra, uma tarefa, uma missão, um propósito. E todos nós estamos, ou devemos estar empenhados em construir esse legado, ou em obedecer a essa missão que Deus nos deu, que Jesus nos deu. Era propósito de Davi, o rei, construir um templo. Ele desejou isso. Era o coração dele, ele tinha um desejo de construir um templo, porque até aquele momento a Arca da Aliança estava numa tenda, e ele sonhou, ele teve uma visão para o futuro, e ele viu a Arca num lugar bonito, num templo feito, elegante, arquitetura bonita. Ele sonhou com isso, e quando ele sonhou com isso, Deus se agradou do coração de Davi, mas disse a ele: você não vai construir esse templo. Quem vai construir esse templo é seu filho Salomão. E essas instruções, então, foram dadas a Davi, e Davi passa elas para seu filho Salomão. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e versículo 10, Davi então diz para seu filho Salomão, diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Verso 10. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. O Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Uma das 3 frases que define, nosso emblema ali, o nosso logo, uma terceira frase diz: estamos aqui edificando uma casa para Deus. Deus nos chamou para edificar uma casa para Ele, não uma casa de pedra, de tijolo, de cimento, uma casa espiritual. Estamos sendo edificados como casa espiritual para Deus, como pedras vivas que somos. Você é uma pedra viva, sabia disso? Você é uma pedra linda. Diga para o seu vizinho: ei, você é uma pedra muito bonita. Fala com convicção. Todas as pedras são lindas para Deus. Tá? Ok. Portanto, amados, nós aprendemos então com o rei Davi alguns passos através dos quais nós podemos cumprir o nosso propósito de servir a nossa geração. Se o próprio Deus e a própria palavra está dizendo que Davi cumpriu o seu chamado e ele serviu a sua geração, ele serviu ao propósito de Deus na sua geração, nós vamos aprender com ele então nos ensinamentos que ele dá para seu filho Salomão. A primeira coisa que Davi diz para seu filho Salomão é que ele precisa conhecer a Deus. Primeiro passo é: conheça a Deus. O que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus é conhecê-lo na sua intimidade, é conhecê-lo no seu caráter, é conhecer a Deus naquilo que Ele é, como Ele age, como Ele pensa. Conhecer alguém na intimidade é ser íntimo dessa pessoa, sim ou não? Você começa a ter intimidade com uma pessoa e ao longo dos anos você vai adquirindo conhecimento e você sabe como aquela pessoa age, como ela reage. Você conhece os gostos, você conhece o que ela não gosta. Estou casado há 31 anos com a mesma mulher. E aí,
Eu já sei de algumas coisas que a minha mulher não gosta. E sei de umas coisas que ela gosta. E quando eu sei que ela gosta de uma coisa, eu vou fazer as coisas que ela gosta, porque ela gosta e eu vou gostar também. Quer dizer, eu gosto dela, né? Por exemplo, né, eu falo aqui de vez em quando, né, o pessoal gosta, né? Eu gosto de agradar a minha mulher, ela gosta de ir para o shopping. Aí um dia eu falando assim, aí alguém falou, e pastor, qual é a mulher que não gosta de ir para o shopping? Eu digo, até hoje eu não descobri, não. Eu sei que a minha gosta, eu não gosto, mas ela gosta, e eu gosto dela, eu vou com ela. Às vezes eu me canso, fico lá no cafezinho, vai tomando um cafezinho, né? Então eu vou para a livraria para pegar um livro, pegar né, aquele arregozinho no livro ali e tal. Enquanto ela faz ela faz a rota. Eu já fiz 2 rotas com ela, ela vai fazer mais 3. Aí não tem calo que aguente, né? Aí eu vou lá e tal, beleza. Mas eu sei que tem coisas que minha mulher gosta. Eu sei que ela ela não está aqui para perguntar ela se eu devo contar isso ou não. Mas eu vou respeitar a ausência. Depois eu conto para vocês isso que eu pensei que ia contar. Você, quando era pequeno, você conhecia a voz da sua mãe? Sim ou não? Claro que conhecia, né? Você não só conhecia a voz, você conhecia a entonação da voz dela. Quando ela chamava assim, fulano, você já sabia o que era que ela queria. Então, quando ela falava assim, fulano, aí você já sabe que tem um outro desdobramento. Quando ela fala, fulano, você já sabe que é outra coisa. São comunicações totalmente diferentes. E você desenvolveu aquilo ao longo dos anos. Por quê? Porque você conheceu sua mãe, você conhece sua mãe, você conviveu com ela. Assim também são marido e mulher, quando muitos anos eles estão juntos. Conhecer alguém na intimidade é conhecer o coração dessa pessoa. Mas o que significa então conhecer a Deus? Você ouve a voz de Deus? Porque Deus fala, sim ou não? Deus falou no passado, Deus falou no presente, continua falando e Ele vai continuar falando. Aliás, Ele está falando agora mesmo com você. Então, quais são as características de alguém que conhece a Deus intimamente? A primeira característica é alguém que manifesta um amor sacrificial. O que é alguém que manifesta um amor sacrificial pelos outros? É alguém que tem um amor altruísta ao tal ponto que não se exaspera, que não se irrita quando não é correspondido. Estamos na época do amor. Existe amor enquanto existe correspondência, ou então enquanto existe retorno no nível em que eu exijo e não no nível que a outra pessoa pode dar. E quando esse nível não bate com o meu nível, então qual é a solução para isso? Vocês já sabem, né? Um tempo em que manifestar amor sacrificial pelos outros é uma coisa que está fora de moda, mas quem conhece a Deus na intimidade é alguém capaz de manifestar esse amor. Amar as pessoas não porque elas merecem, amar as pessoas porque simplesmente Deus as ama. Amar as pessoas simplesmente porque Deus as ama. E se elas são boas ou não, se elas correspondem ou não, é um outro detalhe. Mas alguém que conhece a Deus tem essa alma generosa, porque sabe que a sua fonte está em Deus, não está nas pessoas. Você não pode esperar que as pessoas elas te deem aquilo que você precisa. As pessoas não podem e jamais serão fonte de coisa alguma. A gente pode evitar muita decepção na vida, irmãos. Muita tristeza. Ficar decepcionado com as pessoas é uma das tristezas mais terríveis da vida de uma pessoa. Como isso mata a gente, como isso afeta, como isso machuca. E você fica magoado, você fica entristecido, você fica chateado, sabe? Só Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Ele pode e Ele vai suprir.
Aliás, essa é a palavra dele, Filipenses 4,19. Eu vou suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Diga amém. Amém. As pessoas não são aquelas que podem nos suprir as nossas necessidades. Portanto, alguém que conhece a Deus na intimidade é alguém que manifesta esse amor sacrificial pelos outros. Segunda coisa, é alguém que vive pela fé. Tem uma vida de fé que crê no sobrenatural de Deus. Bom, se a gente não crê no sobrenatural de Deus, a gente vai ficar limitado a essa vida como todo mundo, e aí a gente não tem esperança. Porque a nossa esperança tem que estar em Deus. Deus pode fazer e vai fazer milagres na sua vida esse ano ainda. Quem recebe aí, amém? Terceira característica de alguém que conhece a Deus, tem um profundo amor pela igreja de Cristo Jesus. Alguém que tem essa característica de conhecer a Deus, é alguém que ama a noiva de Cristo, não fica falando mal da igreja, não fica falando mal da noiva, não fica atacando pedra na noiva. É alguém que ama, não é a igreja de Cristo, amados, não é a ideia de um pastor. A igreja de Cristo não é a ideia de um conglomerado institucional, denominacional, não é nada disso. A ideia da igreja é uma ideia de Deus. Deus planejou isso. Deus planejou sua noiva, Deus planejou a sua igreja. Então, a igreja é a noiva de Cristo, ela está sendo preparada, ataviada para um encontro nos ares com o Senhor Jesus. Vai ter um casamento, vai ter uma festa, diga amém, eu faço parte dela. Quarta característica de alguém que conhece, tem intimidade com Deus, é que ele tem ou ela tem saudades do céu. Você tem saudade do céu? Porque foi de lá que você veio, é para lá que você vai voltar. Alguém que pensa nas coisas de Deus com saudade. Quando será o dia da nossa redenção? Quando seremos livres de toda dor, sofrimento, angústia, lágrimas. Tudo isso vai passar um dia, porque nós vamos voltar para Ele. Quem gosta disso, quem recebe da glória a Deus aí. Portanto, para cumprir o propósito de Deus na nossa geração, nós precisamos conhecer a Deus. Mas em segundo lugar, Davi diz para seu filho Salomão, além de conheça a Deus, ele diz, sirva a Deus. Olha o versículo 9 que diz, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Será que Deus precisa de alguma coisa? Como é que nós podemos servir a Deus? Deus tem necessidade alguma? Sim ou não? Não. Deus é todo suficiente. Aliás, é um dos nomes dele, aquele todo suficiente, ele é autossuficiente, ele não tem falta de nada. Entretanto, a Bíblia diz que nós precisamos servir a Deus, e Davi está dizendo, Salomão, sirva a Deus. Como é que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus quando servimos aos irmãos e servimos a sua noiva. É assim que nós servimos a Deus. Lá em Atos capítulo 13, estavam reunidos todos aqueles homens, Paulo, Barnabé e mais outros que estavam ali na brilhante, na crescente, contagiante igreja de Antioquia. E o Espírito Santo diz, quando eles estavam servindo ao Senhor, e aquela expressão ali, servir, é um verbo no grego que quer dizer não servir como um serviçal, como um servo, não servir às mesas como os diáconos faziam, também era uma forma de serviço, mas era servir a Deus servindo aos irmãos. Toda vez que você serve os irmãos, você está servindo a Deus, querido. Toda vez que você fica naquela porta ali, se dispõe a ser um voluntário, a ficar na recepção, abraçando os irmãos, dando bem-vindo, dando boas-vindas, você está servindo a Deus, porque você está servindo aos irmãos. Quando você atende o convite aqui do nosso irmão, Luciano e Juliana, líderes do Ministério Infantil, para ser voluntário ali nos cultos das crianças, nas salas das crianças, você está servindo a Deus, servindo as crianças. Qualquer coisa que você faz, irmãos, para Deus, você está fazendo para os irmãos, e o que você faz para os irmãos, está fazendo para Deus.
Quem está entendendo isso? Então, servir a Deus é servir aos irmãos, é servir a sua noiva, para cumprir o propósito de Deus na nossa geração. E nós vamos servir ao Senhor cumprindo o nosso propósito. Nós vamos primeiro conhecer a Deus. Segundo, nós vamos servir a Deus. Em terceiro lugar, Davi diz para seu filho Salomão: busque a Deus. Primeiro, conheça a Deus. Segundo, sirva a Deus. Terceiro, busque a Deus. Versículo 9 ainda, ele diz: se o buscares, ele deixará achar-se por ti. O texto de Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo: eu vou me deixar achar por você, quando você me buscar de todo o seu coração. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É uma promessa. Ele está dizendo: se chegue, se aproxime, busque, bata na porta, vá atrás, vai para o teu lugar secreto. Não seja indisciplinado com o seu tempo a sós com Deus. Vai para os pés do Senhor e busca. E vai para o lugar secreto, vai para o lugar escondido, vai para o lugar que não tem interrupções, e busca, e louva, e adora, e pede ao Espírito Santo para falar contigo. Ele vai falar com você. Quem crê, quem dá glória por isso? Amém ou não amém? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você sabe o que acontece, irmão, muitas vezes? Pessoas que reclamam, por exemplo, de que não tem amizade. Não tem amizade e tal. E a gente pergunta assim: mas e você? Já pensou em ser amigo de alguém? Ser amiga de alguém? Que tem pessoas que ficam esperando que as coisas venham. Que tal você dar um passo? Eu sei que é mais assustador às vezes, né? Eu sei que às vezes é mais arriscado você se lançar, pessoas que são mais tímidas. Mas sabe de uma coisa? É parecido, isso funciona mais ou menos parecido com aquela história dos espelhos. A pessoa entrou numa sala de espelhos e estava com uma cara muito feia. Ela estava com raiva. Ela estava chateada, mal-humorada. E quando ela olhou e viu aqueles centenas, talvez milhares de rostos, todos com a cara feia, chateado, mal-humorado. E ela pensou: todo mundo está com raiva de mim. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E ela saiu dali entristecida, acreditando numa mentira. Mesma coisa acontece com o outro que chegou todo sorridente, alegre, feliz. Ou pelo menos está contente, porque quem está em Jesus está contente. Né? As coisas podem ir mal, mas você sabe que Jesus está no barco. E Jesus uma hora vai se levantar e vai dizer esse vento: para agora, chega, você não vai afundar. Quem vai dizer amém? Toma posse aí, meu irmão. Né? Aí ele entra na mesma sala, com os mesmos espelhos, mas ele entra agora sorridente, sorrindo. E agora ele vê centenas, talvez milhares de espelhos também, de pessoas sorrindo para ele. E ele diz: puxa, o mundo gosta de mim. Eu estou feliz, olha que maravilha. É aquela coisa que você semeia. Se você não gosta da colheita que você está colhendo, preste atenção na semeadura que você já fez. Se você não gosta do seu casamento, se você não gosta como a sua mulher está reagindo, seu marido está reagindo, quem sabe que isso não tem a ver com a semente que você lançou lá atrás? Talvez seja a hora de rever a sua semeadura. Talvez seja a hora de você repensar. Qual foi a última vez que você perguntou? E eu quero focar aqui sempre na questão do casamento, porque nós acreditamos no casamento, acreditamos na família. Família é o esteio, é a base. Toda tentativa de destruir a família é diabólica, é do inferno.
Por isso nós valorizamos a família, amamos a família e queremos fortalecê-la. Então nós falamos sempre sobre isso. Qual foi a última vez você, marido, que você olhou para sua mulher e pediu perdão a ela por alguma coisa? Perguntou para ela como é que está? Meu crédito aí, como é que vai? Já perguntou para o seu marido, mulher? Qual foi a última vez que você perguntou isso para ele? O que é que chateia você? Porque tem umas coisas que chateia, a gente não diz, né? Tem umas espetadas assim que são invisíveis. É aqueles negocinhos que espeta e pisa em cima assim, fica, né? E você fica, né, com vontade de dar um tabefe no pé do vidro dela, mas não consegue fazer isso, não deve fazer isso, lógico, né? Não é só porque Maria da Penha está aí, não, é porque Deus está vendo, né? Aliás, tem um irmão ali com a mão assim machucada, eu falei, já curou, rapaz? Ele entrou ali com a mão assim, ó, enfaixada, eu falei, o que foi isso, cara? Você machucou a sua mão? Não foi dando pancada na sua, né? Não, foi não, ainda bem, ele está dizendo, já fui curado, glória a Deus. Ele entrou ali e já ficou livre, glória a Deus, né? Mas então, irmão, sabe o que é isso? Pessoas que às vezes falam, não consigo ouvir Deus, não consigo ouvir nada. Mas a pergunta é, você busca Deus? Você gasta tempo? Irmãos, eu fiquei assustado, um dia desse me mandaram, tem um negócio aí no celular que manda para você quantas horas você passou nas redes sociais. Você já parou para ver quantas horas você passa? Se você não vigiar, você vai passar o dia todo. Vai entrar pela madrugada, vai perder sono. Sim ou não? Por quê? Porque você quer ver novidade, você quer ver aquelas coisas e tem mais. Enquanto mais você rola aquela barra ali, o negócio está chegando e tem mais, e tem bilhões ali pela frente. Você não dá conta de ver aquele negócio todo. Busque o Senhor. Não só conheça a Deus, sirva, busque, gaste tempo, separe tempo, seja disciplinado. Disciplina, irmãos, é aquilo que você faz porque você tem que fazer e deve fazer, não porque você está gostando de fazer. Tem hora que você não gostaria de fazer outra coisa. Mas se você quer ser campeão olímpico, tem que levantar às 5 da manhã e ir para uma piscina gelada, treinar, senão não tem medalha. E você acha que a vida espiritual é diferente, por quê? Está na hora de você buscar o Senhor, diga amém. E por último, primeira coisa foi, para cumprir o propósito de Deus na nossa geração, conheça a Deus, sirva a Deus, busque a Deus e por último, atenda a tudo. Diga comigo, atenda a tudo. O verso 10, o rei Davi diz para o seu filho Salomão, agora pois atende a tudo. Diga comigo outra vez, atende a tudo. Porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. O que é atender a tudo? Cadê a banda? Vem aqui rapidinho. O que é atender a tudo? Atender a tudo é uma expressão que tem a ver com... Ele está dizendo assim, Davi está dizendo para seu filho Salomão, presta atenção. Aqui, ó, presta atenção. Deixa os músicos, preste atenção aqui. Atender a tudo preste atenção, fica ligado. Observa. Você precisa discernir, distinguir aquilo que é a visão de Deus para o seu futuro. Irmãos, nós podemos correr o risco de passar muito tempo, entra ano, sai ano, sem discernir, sem atender, sem prestar atenção. Se você ouvir essa mensagem e quando você sair por aquela porta, você não lembrar de mais nada e não pôr nada disso em prática, realmente não vai valer de nada esse tempo. Você precisa colocar isso em prática. Saia daqui hoje, Senhor, nesse último domingo do ano 2018, eu quero sair daqui com um propósito. Eu quero sair daqui com uma visão para o futuro. Algo que vai nortear a minha vida. Algo que vai me dar rumo. Que não vai permitir que eu fique dando voltas.
tentando encontrar alguma coisa que eu nem sei o que é. Deus está dizendo para você, se você quer uma visão para o futuro que vale a pena, se você quer cumprir o seu chamado, o propósito para o qual Deus te chamou, você precisa conhecer a Deus. Você precisa servir a Deus. Você precisa buscar a Deus. E você precisa ficar ligado. Põe em prática. Pratique o que Deus está dizendo para você nessa noite. O que Davi disse para o seu filho Salomão. Davi sabia que não ia construir o templo que ele ansiava construir. Mas Davi fez tudo, preparou material em abundância, ouro, pedras preciosas, madeira, tudo que ia ser necessário. Ele construiu a planta, ele fez a planta, ele chamou os arquitetos daquela época e fez a planta e deu para Salomão e disse para ele: se você quer deixar um legado para as próximas gerações, plantas são importantes, são. Graças a Deus pelos arquitetos, né? Os materiais são importantes, com certeza. Sem eles ninguém constrói nada. Mas mais importante são essas 4 recomendações que Davi dá para seu filho Salomão. Conheça a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sirva a Deus servindo aos irmãos, servindo a igreja, servindo ao povo. Busque. A Bíblia diz: quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem pede, recebe. E atenda a tudo. Preste atenção, porque o Senhor escolheu você para edificar uma casa para Ele. Todos nós estamos juntos nessa edificação que vai durar até a volta de Jesus. Como você quer fazer parte disso? O que você gostaria de dizer para o Senhor hoje? Feche seus olhos agora, abaixe sua cabeça.